Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro.
Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em Criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em Criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique em Minha Conta e informe seu CPF, nome completo, data de nascimento, gênero, raça e CEP. E você também vai precisar colocar seu endereço completo. Após isso, salve as alterações e confira do lado direito da tela que seu cadastro está completo e que você pode participar dos processos abertos. Para votar, acesse o site participemais.sp.prefeitura.gov.br e clique em Criar uma conta no canto superior direito. Na nova tela, você vai precisar preencher seu nome de usuário, um endereço de e-mail e cadastrar uma senha. Uma mensagem será enviada para o seu e-mail com um link de verificação. Abra sua caixa de entrada e confirme seu cadastro. Após isso, basta colocar os dados. Fecha o fone. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Vinícius Macário, sou da Secretaria de Governo, da equipe do Programa de Metas. Antes de darmos início à audiência aqui de Guaianazes, queria dar algumas breves instruções. Primeiro, reforçar que essa audiência está sendo gravada e está sendo disponibilizada no YouTube, por meio do canal da Prefeitura.
Nós temos, né, intérpretes de Libras, nós temos aqui o Daniel e o Eude, que estão fazendo a interpretação. Para conseguir visualizá-los, você precisa procurar o perfil deles e fixar o perfil do Daniel e do Eude na sua tela, né, por meio do aplicativo do Teams. Essa opção está disponível apenas aqui no Microsoft Teams. Nós faremos o sorteio dos participantes que farão uso da palavra. Ele será realizado aqui no evento, ao vivo. Então, até lá, por favor, pedimos para que aqueles que desejarem fazer o uso da palavra se inscrevam no link que vai ser disponibilizado aqui no chat. Importante que o chat do evento não será considerado do ponto de vista das contribuições que forem feitas. As contribuições que serão sistematizadas e para os quais nós faremos a devolutiva são aquelas que serão feitas por meio da fala dos munícipes e as que forem feitas no Participe Mais até o dia 2 de maio. Então, nós incentivamos que todos, né, acessem o Participe Mais e façam as suas contribuições por meio desse canal também. Então, para dar início à nossa audiência, eu gostaria de passar para o nosso secretário municipal, o senhor Ricardo Trípoli, para fazer a sua saudação. Boa noite a todos. Queria saudar aqui todos os participantes dessa audiência pública do Plano de Metas. Eu diria que uma das ferramentas mais democráticas que nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo, mesmo com pandemia, com coronavírus, a prefeitura abriu espaço para que houvesse a participação da população de forma regionalizada e também de forma temática. Nós estamos dividindo, isso foi uma determinação do prefeito, vários secretários, provavelmente presidirmos essas audiências públicas, até para que a gente possa ouvir a todos e numa próxima reunião do secretariado, obviamente, comentar sobre aquilo que a sociedade espera da Prefeitura de São Paulo. É uma maneira de administração conjunta, onde a participação da população é extremamente importante para todos nós. Baseado nisso é que o grupo, capitaneado pela nossa colega, a secretária Vivian, estimada amiga, que com muita competência criou um grupo de trabalho, ouvindo, obviamente, inicialmente os secretários, tomando como base processos anteriores de plano de metas. Esse está muito mais aprimorado, muito mais enxuto, muito mais didático, na minha opinião, para que as pessoas possam não só participar, mas entender exatamente aquilo que nós vamos estar apresentando. Vocês vão verificar que durante a apresentação, eu obviamente vou mencionar o caput de cada uma das metas, né? Dos 6 eixos. E depois vocês vão apreciar aí pela tela de vocês toda a manifestação abaixo do caput do artigo referido. Eu acho que é muito fácil, muito tranquilo, e tenho certeza que a participação de todos dará muito orgulho a todos aqueles que vivem, que nasceram e que adotaram a cidade de São Paulo como sua. Ou seja, essa é uma participação de pertencimento da população da cidade de São Paulo. Por isso nós estamos fazendo nos bairros e também de forma temática. Assim sendo, eu queria passar a palavra aí primeiro para a nossa secretária Vivian, para que ela desse as suas boas-vindas a todos e fizesse aí a manifestação. Ela que é mãe desse projeto. Obrigada, secretário Trípoli, sempre muito generoso ao se referir a mim, muito obrigada. Obrigada a todos e a todas presentes em mais essa audiência pública aqui na Subprefeitura de Guaianazes. Agradecer a presença do Thiago Volpe, nosso subprefeito aqui da região, e lembrar que, como o secretário Trípoli já adiantou, esse é um processo inicial, né? A prefeitura fez um esforço para a publicação de um documento inicial,
preliminar, portanto, e a partir das discussões que estamos fazendo nas subprefeituras, nas discussões temáticas, em outros grupos, a gente pretende aprimorar esse documento com base naquilo que recebemos aqui nas audiências públicas e também lá no Participe Mais. A nossa equipe colocou aqui no chat o endereço do Participe Mais, então quem eventualmente não conseguir falar hoje, não tem problema, a gente vai considerar da mesma forma as sugestões orais por escrito lá no Participe. Então, desejo a todos uma boa audiência, espero que a gente possa, a partir dessa discussão, agregar no documento muitas sugestões importantes para a subprefeitura de Guaianazes e espero que a gente também consiga dar um retorno satisfatório a todas as demandas. Muito obrigada, secretário Trípoli, boa audiência. Bom, vou passar a palavra então agora ao meu estimado amigo Tiago Della Volpe, que foi importado da Penha e agora com certeza vai utilizar o mesmo talento aí em Guaianazes. Com a palavra, Tiago. Boa noite a todos. Boa noite, secretário Trípoli. Obrigado pelas palavras e pela recepção. Boa noite à secretária e aos demais participantes dessa reunião. É um prazer e uma satisfação estar novamente discutindo políticas públicas propositivas no sentido de utilização do recurso público de forma sábia e eficiente em cada bairro, em cada região da nossa cidade. Faço dessa reunião ainda mais importante porque estou há pouco mais de um mês à frente da subprefeitura de Guaianazes e ouvir as demandas da população tem sido um esforço diário da nossa equipe. E hoje, através dessa ferramenta tão democrática, como bem disse o secretário e a secretária, a gente vai procurar identificar os pontos e os gargalos que podem ser associados ao plano de metas e, assim, trazer para a região de Guaianazes a forma mais eficiente de se aplicar o recurso público. Então, estou à disposição, sou todos ouvidos hoje aqui para absorver o máximo possível de informação que traga melhorias para a nossa região. Obrigado a todos pela oportunidade. Agora com a palavra o assessor de planejamento, é isso? Isso, obrigado. Vamos lá, Vinícius. Obrigado, secretário. Então, retomando aqui, vou compartilhar minha tela para a gente passar aí pelo nosso conteúdo inicial dessa noite. Então, começar colocando que a gente vai ter uma primeira parte com a explicação aqui de algumas orientações de como a audiência vai funcionar. Depois a gente vai ter o sorteio e a ordenação das falas das pessoas que se inscreverem por meio do link. Então, reforçando para aqueles que desejam fazer aí sua contribuição, façam a inscrição no link que está aí no chat, sendo disponibilizado. Depois a gente vai ter, então, a apresentação, né, uma explicação sobre a estrutura da meta e a leitura das metas, como o secretário mencionou, de todas as metas que fazem parte do programa de metas 2021-2024. E, por fim, a parte mais importante aqui da nossa noite, teremos, então, a abertura para a fala das 20 pessoas que tiverem sido inscritas e sorteados, e, ao final, um encerramento. Queria reforçar alguns combinados aqui, né, algumas orientações que eu já mencionei, mas que são bem importantes para a gente ter uma audiência transcorrendo bem. Nós vamos sistematizar todas as contribuições que forem apresentadas aqui na audiência por meio das inscrições e aquelas que forem feitas através do Participe Mais. Nós estimamos que a audiência deve durar cerca de 2h30, e nós estamos aqui, né, além de mim, meu colega o Daniel, que está aqui com o perfil Audiências Públicas, e o Leonardo Barbosa. Nós estamos aqui para apoiá-los e qualquer dificuldade, entre em contato com a gente aqui por meio do chat, que a gente vai tentar esclarecer qualquer dúvida ou solucionar qualquer problema. No momento das falas, né, elas terão duração máxima de 3 minutos, então a gente vai, após os 3 minutos, a gente vai pedir para encerrar e, né, seremos rigorosos com esse tempo para que a gente seja igualitário, né, no tempo que cada uma terá para falar. Então, esse é um acordo bem importante entre nós de respeitarmos aqui esse tempo de 3 minutos. Não será tolerado, né, sob nenhuma circunstância, qualquer tipo de constrangimento aqui por parte dos participantes, né, que estão aqui nesse fórum, qualquer tipo de comentário de baixo calão ou ofensa,
nós vamos desligar o microfone e, eventualmente, se a pessoa insistir, remover do evento, né? Então, a gente preza por um diálogo construtivo, que pode sim ser crítico, mas respeitando todos que estão aqui presentes. E dizer que nós nos organizamos para tentar, né, no meio aqui da pandemia, fazer essa audiência virtual, online, utilizando as melhores ferramentas possíveis. Caso a gente tenha qualquer problema, a gente vai tentar trabalhar para solucionar, mas pedimos aí a paciência e a compreensão de todos e todas. Como foi mencionado, nós temos já um calendário, né, que se iniciou no dia 10 de abril, com uma audiência geral, depois tivemos já algumas audiências regionais, no sábado tivemos audiências temáticas, né, agrupando aí os eixos nos quais o programa de metas está organizado, e essa nossa última semana aí de audiências, hoje ela ocorrendo aqui simultaneamente, né, em 2 fóruns diferentes, entre Guaianazes e Itaim Paulista. Na sexta-feira, nós encerramos o nosso calendário de audiências públicas. Um ponto importante que diz respeito à regionalização é que essa versão inicial do programa de metas foram previstas, né, as entregas que estão planejadas para a cidade como um todo, né, nesse período de 4 anos. Após a realização das audiências, a partir das contribuições, das sugestões que vierem por meio desse processo participativo, das audiências e do Participe Mais, nós faremos um trabalho de revisão e aí sim buscando fazer o detalhamento dessas entregas para cada uma das regiões. Portanto, a versão final do programa de metas que vai ser apresentada, né, na nossa previsão ali em junho, ele vai contemplar esse esforço de regionalização, buscando detalhar, sempre que for possível, quais serão as entregas para cada uma das subprefeituras. É importante que esse é um processo que não diz respeito, né? A gente tem mencionado o programa de metas, mas esse é um processo coordenado, né? Em que nós estamos aqui discutindo, né? Estimulando a participação e ouvindo a contribuição da população no esforço coordenado de 4 instrumentos de planejamento, né? Por meio desse decreto 59.574, ele materializou um esforço de que essa participação da sociedade estivesse de maneira coordenada, colaborando para a lei orçamentária anual, que nós estamos desde já discutindo o planejamento para o próximo ano da cidade, o programa de metas, que é esse instrumento de 4 anos da gestão, né, teve início de 2021 até 2024, que contempla as prioridades da gestão, o programa de metas, o plano plurianual, que também é um instrumento de 4 anos, mas abarca a gestão como um todo, e também tem uma perspectiva de continuidade, na medida em que ele se inicia no 2º ano de uma gestão e ultrapassa para o primeiro ano da próxima, né, garantindo assim um sentido de continuidade das políticas públicas, e por fim, os planos de ação das subprefeituras que materializam, né, todo esse planejamento em cada um dos territórios. Então, a gente está buscando aqui, por meio dessas audiências públicas, fazer esse processo de planejamento municipal de maneira coordenada e integrada. Nesse momento, né, como eu mencionei, a gente tem no Participe Mais duas formas, né, ou 2 caminhos por meio dos quais vocês podem fazer as suas colaborações, as suas propostas. Uma diz respeito ao horizonte mais de curto prazo, que é a LOA do próximo ano. Então, né, a PLOA, o projeto de lei orçamentário para 2022, que é o orçamento cidadão, que, né, no Participe Mais você pode fazer as suas contribuições específicas para esse instrumento. E, por outro lado, nós temos o horizonte aí de médio prazo, que é o programa de metas e o PPA, como eu disse, aí para 4 anos, cada um com a sua particularidade. Todas elas reforçando contribuições que podem ser feitas por meio do Participe Mais e aqui nas audiências públicas.
O orçamento cidadão, né, que diz respeito à lei orçamentária de 2022, ele tem um processo que inicia-se, né, onde a gente está aqui com o recebimento das propostas. Essas propostas vão ser sistematizadas. Após essa sistematização, elas vão ser submetidas aos conselhos participativos municipais, né, o conselho de cada uma das subprefeituras. O conselho vai fazer uma priorização dessas propostas e essas que forem priorizadas vão ser submetidas a uma votação popular, né? Portanto, escolhendo ali quais são as propostas selecionadas para cada uma das subprefeituras. A partir daí, a prefeitura, né, junto com as secretarias, vão fazer uma análise da viabilidade orçamentária, jurídica, do ponto de vista do planejamento do prazo, né, para essa realização. Então, vão dar uma devolutiva sobre a possibilidade de incorporar ou não essas propostas na LOA de 2022, e aí, né, portanto, aí nesse período fazendo a elaboração da LOA e dando essa devolutiva para a população daquelas propostas que forem incorporadas, e a partir daí, em 2022, fazendo monitoramento daquilo que está sendo realizado. O programa de metas, né, tem um calendário um pouco diferente, onde a gente elaborou, né, tivemos o trabalho interno ali de organização, né, da prefeitura, né, de realização dos estudos e das proposições. Publicamos a versão inicial do programa de metas. Estamos aqui em abril, nesse ciclo participativo, né, com a realização das audiências. Em maio, faremos também o trabalho de revisão a partir das contribuições, e em junho, a publicação final do programa de metas. O calendário do plano plurianual também é semelhante. Tivemos essa primeira fase nos primeiros meses de elaboração, de trabalho interno. Estamos aqui no processo do ciclo participativo conjunto, que também, né, vai passar a partir da sistematização das contribuições pelo trabalho interno de revisão. A partir daí, a prefeitura elabora o projeto de lei, que é submetido à Câmara Municipal, né? Importante que tanto o PPA quanto a lei orçamentária, a palavra final, né, elas são projetos de lei que são submetidos à aprovação da Câmara Municipal. Bom, então, nesse momento, queria né, encerrar as inscrições que podiam ter sido feitas por meio do link, né, que foi disponibilizado aí no chat. A partir desse momento, o Daniel e o Leonardo vão organizar aí o processo para a gente fazer o sorteio das falas em alguns instantes. Enquanto eles organizam esse processo, queria, né, apresentar de maneira inicial a estrutura, né, a dimensão mais metodológica do programa de metas, né? Ele é um programa de metas que está organizado em 4 níveis. A gente tem os eixos temáticos, os objetivos estratégicos, as metas, né, propriamente ditas, e as iniciativas. Os eixos temáticos são vetores, aí são formas de organizar o programa de metas, traduzindo a visão da cidade que a gente quer para o próximo quadriênio, olhando para quais são os principais desafios. Os objetivos estratégicos são onde queremos chegar, como que a gente quer, qual é o impacto que a gente quer trazer para a cidade a partir da implementação das diferentes metas, buscando sempre, né, onde a gente quer melhorar a qualidade de vida da população e a transformação da cidade. As metas, por sua vez, são como nós queremos chegar nesses objetivos estratégicos, portanto, são desdobramentos deles. As metas estão diretamente relacionadas às atribuições da prefeitura e traduzem, né, entregas e serviços que são bastante claros e tangíveis e que, por sua vez, são mensurados por meio dos indicadores. Então, o indicador é um elemento central para a gente poder mensurar de maneira periódica se a meta como é que a meta está avançando e essa qualidade, né, do programa de metas e está diretamente, o indicador, portanto, diretamente relacionado ao que a meta se propõe.
E as iniciativas são o desdobramento de o que nós faremos para chegar, né, nessas metas. São atividades ou projetos específicos que garantem a efetivação dessas metas ou detalhamento das metas para a gente ver como elas estão caminhando. Aqui, como foi mencionado, né, os eixos temáticos, a gente tem o São Paulo Justa e Inclusiva, São Paulo Segura e Bem Cuidada, São Paulo Ágil, São Paulo Inovadora e Criativa, São Paulo Global e Sustentável e o sexto eixo, São Paulo Eficiente. E um aspecto bastante importante aqui do programa de metas é a dimensão relacionada à pandemia da Covid-19. Todas as metas, então, que contribuem, seja para a mitigação dos efeitos da pandemia, ou pensando na retomada, né, social e da atividade econômica, então essas metas que podem estar distribuídas de maneira transversal em todos os eixos, elas foram identificadas com esse selo azul aqui, que traduz, então, esse esforço de correlacionar o programa de metas com a pandemia. E agora, então, passo a palavra para o Daniel para fazer aqui o sorteio das pessoas que se inscreveram para falar. Daniel. Oi, boa noite a todas e todos. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui a minha tela. Se vocês puderem confirmar se estão vendo. Sim, estamos. Nós tivemos 34 inscritos, né, os que manifestaram interesse, né, em fazer uso da fala, retirando os nomes duplicados, né. Nós tivemos 20 pessoas aptas ao sorteio, né. Então, vai do senhor Abenildo ali até o senhor Valdir Moura Santos. Então, seguindo aqui o sorteio online. Nós chegamos nessa ordem aqui que eu vou disponibilizar no chat agora. Obrigado, Daniel. Então, reforçando, compartilhar aqui minha tela novamente, só para dar algumas orientações em relação ao funcionamento, né? O Daniel, então, ele mostrou aí, todas as pessoas que se inscreveram para falar, fizemos a lista, nesse caso a gente tinha 20 pessoas inscritas, então apenas ordenamos. A gente pede para que as pessoas utilizem o botão levantar a mão, que eu vou mostrar daqui a pouco. Isso facilita bastante a gente conseguir identificar quem são as pessoas que estão inscritas, né, para conseguir habilitar o microfone. Uma vez que a gente habilite o microfone, você faça a sua fala, a gente pede para desligar o microfone, né, para evitar qualquer ruído de fundo. Caso a gente, né, chame alguém, a pessoa não se manifeste, a gente vai tentar chamar e colocar o nome aqui no chat. Vamos tentar garantir a fala de todas as pessoas que estão inscritas, mas nós vamos tentar também seguir aqui na lista, caso a gente não identifique imediatamente. A lista dos nomes já estão disponibilizadas aí no chat e a gente começa as falas após a apresentação das metas. E aqui é o botão para levantar a mão, né? É um botãozinho amarelo que vocês têm aí no Teams, seja diretamente na tela, dependendo do aplicativo que você utiliza, ou então quando você clicar no ícone das 3 bolinhas, ou ainda nesse sorriso e a mão levantada aqui. Uma vez que a gente habilitar seu microfone, você vai poder clicar nele e tirar o risquinho que fica em cima do microfone para poder falar. Bom, agora então passo a palavra para o secretário Trípoli, né, que vai fazer aí a leitura das metas.
secretário está nos ouvindo? Nós vamos então iniciar a leitura do plano de metas através do primeiro eixo, pode passar, que é São Paulo justa e inclusiva, e vou começar pelo primeiro item, vamos lá? O primeiro item, atender 1,5 milhão de pessoas em programas de transferência de renda ou apoio nutricional. Segundo, implantar o prontuário eletrônico em 100% da UBS do município. 3. Implantar 30 novas unidades de saúde. 4. Implantar 6 centros de referência de saúde bucal. 5. Cumprir 100% das metas de cobertura vacinal do Plano Nacional de Imunização para Crianças e Adultos. 6. Implantar 6 centros da dor. 7. Implantar 6 novos centros de atenção psicossocial. 8. Ampliar a cobertura territorial de atendimento domiciliar em saúde por meio de contratação de 40 novas equipes. 9. Criar 50 mil vagas em creches. 10. Prover 49 mil moradias de interesse social. 11º, beneficiar 27 mil famílias com urbanização em assentamentos precários. 12º, beneficiar 220 mil famílias com procedimentos de regularização fundiária. Licenciar 300 mil moradias populares. Implantar 24 novos serviços de atendimento à população em situação de rua. Implantar 60 serviços de atendimento para a população idosa. Ampliar em 50% a capacidade de atendimento em equipamentos exclusivos para as mulheres. Combater o racismo por meio de implementação de 8 iniciativas de melhoria no atendimento da população negra ou de promoção da igualdade racial. Dobrar o número de beneficiários do programa Transcidadania, expandindo o público-alvo. Criar o primeiro centro municipal para pessoas com transtorno do espectro autista. Alfabetizar as crianças da rede municipal até o final do 2º ano do ensino fundamental, antecipando em 1 ano a meta do PNE. Atingir o resultado de 5,7 no IDEP para os anos iniciais do ensino fundamental. Atingir o resultado de 5,2 no IDEP para os anos finais do ensino fundamental. 23. Implantar 12 novos CELs. Inaugurar 45 novas unidades escolares. Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CELs. Implantar ao menos 6 polos de esporte para atletas de alto rendimento nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. Eixo 2, São Paulo segura e bem cuidada. Contratar 1.000 novos guardas da Guarda Civil Metropolitana. Integrar 20 mil câmaras de vigilância até 2024, tendo como parâmetro ao menos 200 pontos por subprefeitura. Ampliar a capacidade da Guarda Civil Metropolitana para a realização de ações protetivas para 2.500 mulheres vítimas de violência por ano. Construir 14 novos piscinões. Limpar 8.200.000 metros de extensão de córregos. Recuperar 20 milhões de metros quadrados de vias públicas, utilizando recapeamento, micropavimentação e manutenção de pavimento rígido. Reduzir o tempo médio de atendimento do serviço de tapa-buraco para 10 dias. Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto.
realizar 160 obras de recuperação ou reforço em pontes, viadutos ou túneis. Ampliar a iluminação pública utilizando lâmpadas LED em 300 mil pontos. Agora o eixo São Paulo ágil. Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. Realizar a manutenção de 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas. Implantar 9 projetos de redesenho urbano para pedestres, com vistas à melhoria da caminhabilidade e segurança, em especial das pessoas com deficiência, idosos e crianças. Implantar 6 territórios CEL. Implantar 300 quilômetros de estruturas cicloviárias. Implantar o aquático, sistema de transporte público hidroviária na represa Billings. Implantar o BRT, Bus Rapid Transit, na Zona Leste. Implantar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus. Implantar 4 novos terminais de ônibus. Implantar 50 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias atendidas pelo Sistema Municipal de Ônibus. Garantir que 100% dos ônibus da frota operacional estejam equipados com ar-condicionado, acesso à internet sem fio e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis. Eixo São Paulo inovadora e criativa. Ampliar o acervo de arte urbana do Museu de Arte de Rua de São Paulo, com a realização de 260 novos painéis em muros e em penas da cidade. Implantar 9 centros de referência do novo modernismo. Implantar 10 salas de cinema nos céus. Inaugurar a Casa de Cultura da Cidade Ademar. Implantar 4 estúdios criativos da juventude, Rede da Hora. Implantar 4 distritos criativos. Realizar 600 mil atendimentos ao trabalhador, incluindo orientação, qualificação e encaminhamentos para oportunidades formais de trabalho e geração de renda. Realizar 600 mil atendimentos de apoio ao empreendedor. Alcançar 20 mil pontos de acesso públicos à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis. Capacitar 300 mil cidadãos em cursos voltados à inclusão digital. Estruturar 400 hortas urbanas e ações de suporte a negócios rurais, com capacitação ligada à economia verde e fomento a tecnologias ambientais. Eixo São Paulo global e sustentável. Implantar 8 novos parques municipais. Implantar 2 unidades de conservação. Plantar 180 mil novas árvores no município. Implantar novo hospital veterinário. Garantir o atendimento à soltura ou destinação adequada de todos os animais silvestres apreendidos na cidade de São Paulo pelos órgãos de defesa ambiental. Reduzir em 15% o total de carga orgânica proveniente da cidade de São Paulo, que é lançada no reservatório Guarapiranga. Atingir 100% de cumprimento das metas individuais de redução da emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus do transporte público municipal. Reduzir em 600 mil toneladas a quantidade de resíduos enviados aos aterros entre 2021 e 2024. Realizar 150 ações de projeção internacional
que posicionem São Paulo como cidade global e sustentável e que possibilitem acordos de cooperação internacional. Implementar 60% do Plano de Turismo Municipal, perspectiva 2030. Eixo São Paulo eficiente. Remodelar as praças de atendimento das subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território. O Descomplica São Paulo. Atrair 13 bilhões em investimentos para a cidade. Atingir a arrecadação de 7 bilhões de dívida ativa. Alcançar 7,37 pontos no índice de integridade da administração direta da Prefeitura do município de São Paulo. Implantar o portal único de licenciamento da cidade de São Paulo. E, finalmente, criar o Sistema Municipal de Cidadania Fiscal. Estão aí apresentados as 75 metas, os 6 eixos, e boa sorte a todos aqueles que puderem contribuir para com a Prefeitura de São Paulo, para que a gente possa, ao final, terminando a oitiva de todos aqueles que participarão das audiências públicas, um resultado que esteja à altura da população da cidade de São Paulo. Assim sendo, devolvo agora ao Vinícius a palavra para que ele dê continuidade aí com o sorteio e com a denominação dos participantes. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Então, o meu colega Daniel vai conduzir aqui a chamada das pessoas que estão inscritas. O Leonardo vai ficar com o controle do tempo. Então, queria reforçar, né, o pedido de atenção aí das falas para os 3 minutos. E, Daniel, então, pode assumir aí a ordem das falas, por favor. Perfeito, muito obrigado. Vamos aguardar aqui aparecer o cronômetro. Só antes de começar com a Júlia, né, a primeira sorteada, só queria confirmar, a gente já colocou alguns nomes aqui no chat, né, pedindo para a pessoa se manifestar, mas o senhor Diego Gonçalves dos Santos, Marcelo Pagé, Felipe Pires Inácio, Abenildo Alves dos Santos, Rodrigo Augusto. Se vocês estiverem presentes, por favor, levante a mão ou escreva aqui no chat para a gente conseguir identificar vocês. E acho que só vale lembrar, né, que as falas de parlamentares, né, inclusive mandatos coletivos, estarão disponíveis aqui ao final da fala de todos os munícipes. Então, só vou pedir um instante para liberar o microfone da senhora Júlia. Senhora Júlia, basta clicar no microfone que a senhora já consegue fazer uso da fala. Olá, boa noite a todas e todos. Primeiro ponto que eu queria trazer é essa ausência das metas regionalizadas. Acho que o Vinícius já trouxe que na versão final terão, né, essas regionalizações das metas, mas para as audiências públicas regionais seria essencial que nessa versão inicial já tivéssemos essa regionalização das metas. Por exemplo, Guaianazes é uma das subprefeituras que tem a menor proporção de resíduos domésticos coletados seletivamente. Então, o que será feito dentro da subprefeitura de Guaianazes nesse ponto? Guaianazes também tem uma alta mortalidade infantil. Para Guaianazes, o que será feito? A subprefeitura também tem uma das menores idades médias ao morrer. O que será feito? Como não está regionalizada as metas, é muito difícil a gente conseguir trazer contribuições regionalizadas. Mas a partir da apresentação, eu fiz aqui algumas anotações de algumas metas. Na meta 1, por exemplo, que acho que é uma das metas mais importantes do programa de metas, fala em 1,5 milhão de pessoas em programa de transferência de renda e de apoio nutricional. Só que nessa meta entrou vários programas desses 2 pontos. Eu acho que os 2 são importantes, tanto transferência de renda quanto apoio nutricional. Mas é importante separar essas 2 metas, são 2 coisas diferentes. Um programa de transferência de renda e outro apoio nutricional. E, por fim, a gente não sabe quantas pessoas já são beneficiadas atualmente. Então, a gente não sabe se vai ter um aumento de beneficiários, tanto em transferência de renda quanto em apoio nutricional.
Em relação à meta 4, eu acho que podia ser incluído aí unidades odontológicas móveis. Eu senti falta disso na meta 4. Na meta 7, eu achei que foram poucos CAPs considerados e não foram especificados quais tipos de CAPs, se vai ser adulto, infantil, álcool e droga, então eu acho que também é importante especificar o tipo de CAPs na meta 7. A meta 10, que é sobre a moradia, eu acho que poderia separar a meta entre programas com transferência de propriedade de programas sem transferência de propriedade, como é a locação social. Porque falar em 49 mil, sendo que a gente não sabe de qual tipo, também é prejudicial aí para a meta. E também acho que dentro ainda de habitação, não se falou muito num programa voltado a pessoas com renda zero. Atualmente a gente não tem nenhum programa habitacional para esse público, então acho que seria importante considerar isso. Na meta 14, sobre população em situação de rua, Guaianazes é uma subprefeitura que tem aumentado muito o número de pessoas em situação de rua. Antes da pandemia, o censo trouxe o número de 300 pessoas, mas só tem um centro de acolhida para 80 pessoas. E esse único centro de acolhida passa em cima do trilho do trem, então faz um barulho ensurdecedor dia e noite. Então, acho que poderia pensar em novos centros de acolhida para Guaianazes e alteração do local do que existe atualmente. E aí, na meta 14 também fala sobre núcleo de convivência, mas a gente não sabe se vai ter em Guaianazes. Também seria bem bacana se tivesse um núcleo de convivências em Guaianazes. Por fim, aproveitando os últimos segundos, acho que valeria metas específicas de pandemia. Obrigado, senhora Júlia. Agora, por gentileza, senhora Mônica Gomes. Olá, gente, boa noite para todo mundo. Diferente da Júlia, não separei minha fala pensando diretamente nas metas, justamente, né, porque elas ainda não são específicas para Guaianazes, mas antes de falar da atual, eu queria frisar que a gente tem um problema que é anterior, né, a gente tem um plano de ação que venceu no ano passado e que muitas daquelas metas não foram cumpridas. Então, eu acho que caberia uma devolutiva para saber o que aconteceu, por que não foi, e se essas metas vão ser incorporadas de novo e se serão feitas, né? Dentre elas, eu destaco, por exemplo, a canalização e limpeza de córregos, né? Eu tenho um exemplo que fica ali do lado do Céu Lajeado, que é um lugar que circula muita pessoa devido ao céu, não agora, né, por causa da pandemia, mas a gente sabe que esse córrego está com problema há muito tempo. O ano passado iniciaram um processo de recapeamento, não, de arrumar as calçadas, né? E aí vieram com esse negócio no final do ano, quase, para cumprir meta, né? Para o governo dizer que está fazendo alguma coisa, é o que me parece, porque além de não ter terminado o processo, começou bem no final do ano, ainda é muito mal feito. Né, a gente percebe que as calçadas, elas já têm vários pontos, que não sei o nome direito, mas aquele caminho lá para pessoas com deficiência visual, que já não funciona mais, já estragou. Foram algumas que, tipo, terminam no poste, né, então não faz sentido, enfim. E com relação às ciclovias também, que a gente não tem nada, né, aqui na região. Sei que muitas das ruas são muito estreitas, que não tem como viabilizar, mas acho que muitas outras poderiam já ter ciclovias. Das metas, não vou conseguir comentar tudo que eu queria, né, porque o tempo é muito curto, então eu vou frisar um pouco na questão de cultura, né, porque tem algumas coisas que foram colocadas em metas, mas eu acho que precisa se pensar em ampliar, né, o orçamento para a cultura e principalmente descentralizar esse orçamento, né, porque a gente sabe que há uma deficiência muito grande de equipamentos culturais e formativos nas periferias, né, haja vista, por exemplo, o distrito de Guaianazes, que faz parte da subprefeitura, do Lajeado, desculpa, não tem um equipamento cultural. Inclusive, já fica como proposta uma casa de cultura aqui no Lajeado, porque a gente tem a Casa de Cultura de Guaianazes, só que ela é de difícil acesso, né? Então, para a gente que é morador desse lado daqui, a gente acaba tendo essa carência aí de equipamentos culturais. E aí, para finalizar, concordo com a Júlia também, estava na nossa pauta essa questão do CTA, que além de não dar conta, ele é muito precarizado, e a gente estava falando disso desde quando ele foi inaugurado, não foi dada atenção, e que precisa, sim, pensar em ações para a pandemia, porque, por exemplo, é vergonhoso o que a Câmara de São Paulo fez de aprovar, junto com o Legislativo, um auxílio emergencial só de R$100, que é o suficiente para a pessoa basicamente comprar um gás. Né? Então, ela não se alimenta, ela não faz mais nada. E falta também ampliar a distribuição de cesta básica para a população. É isso, gente. Obrigada. Boa noite.
Obrigado, senhora Mônica. Antes de passar a palavra para o próximo munícipe que nós encontramos aqui na lista, eu queria só novamente reforçar a chamada dos senhores Diego Gonçalves dos Santos, Marcelo Pagé, Felipe Pires Inácio, Abenildo Alves dos Santos, Rodrigo Augusto, certo? E agora a próxima pessoa, senhor Ivan Ribeiro de Brito. Só um instante que eu já vou desabilitar o microfone. O microfone já está disponível, o senhor pode fazer uso da fala. Daniel, o microfone do senhor Ivan ainda está aparecendo bloqueado aqui para mim. Desculpa, só um instante. Agora sim. Obrigado. Que isso. Agora estão ouvindo, né? Sim. Bom, boa noite a todos. Eu queria parabenizar o prefeito Bruno Covas por esse plano de metas, né, muito importante para a cidade de São Paulo. Também parabenizar o subprefeito Thiago Della Volpe, que agora em Guaianazes tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho, como ele fez na Penha, e parabenizar todos os participantes e líderes nessa noite de estar participando, de dar sugestão para Guaianazes. Eu gostaria de dar algumas sugestões para Guaianazes, que todas as UBSs fossem atendidas com serviços odontológicos, que fosse construído um centro de defesa e convivência da mulher em Guaianazes, a construção de uma rede hora certa também, a implantação de cursos profissionalizantes na rede municipal, implantação de escola integral em todas as escolas municipais, instalação da Fab Lab Livre São Paulo para capacitação da população para geração de renda, criar parcerias educacionais públicas e privadas com a subprefeitura, criação de pontos de cultura nos bairros de Guaianazes, também a criação de um centro de memória da região, para que seja valorizada as pessoas importantes de Guaianazes, instituir jogos municipais para idosos, crianças, mulheres, instalação de uma praça para esportes radicais em Guaianazes também, aumento do plantio de árvores em toda Guaianazes, para que a qualidade de ar melhore também para a população, instalação de cooperativas e espaço de reciclagens também, para a questão do lixo, a melhoria e limpeza dos córregos da região também, aumento dos parques lineares de Guaianazes, a melhoria e estudo de vias técnicas do transporte em Guaianazes para facilitar o deslocamento das pessoas dentro do distrito, instalação de lâmpadas LEDs em todos os postos públicos, melhoria e acessibilidade nas faixas de pedestres, a melhoria também e sincronização dos semáforos na Zona Leste, implantação de novas moradias, a questão também da regularização fundiária, que todas as moradias que necessitem de regularização sejam atendidas, criação de ações para empreendedorismo e aumento de renda para as pessoas que vivem na região de Guaianazes. Foi pouco tempo, tem mais coisa, mas nós vamos registrar no programa mais. Muito obrigado, boa noite a todos. Deus os abençoe. Muito obrigado, senhor Ivan. Agora vamos passar a palavra para a senhora Vera Helena Lessa Vilela. Senhora Vera, o microfone já pode ser utilizado.
Pronto, está liberado. Boa noite, obrigada. Eu represento o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e encaminhamos um documento de recomendação do Conselho relacionado ao programa de metas para todas as secretarias que compõem o Conselho, e aqui eu vou só reforçar alguns com relação à questão da meta 1, que já foi comentada, seria fortalecer as estratégias de busca ativa dos programas de transferência de renda, considerando que o CAD único não inclui grande número das famílias que passaram para a linha de pobreza, e ampliar a distribuição de cestas básicas para incluir essas famílias, e também ter como base o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, e realizar as compras oriundas preferencialmente de agricultores familiares que existem aí no território. Retomar o projeto de distribuição de cestas básicas verdes para idosos, desenvolvido no segundo semestre de 2020, e implementar o alimento em casa para idosos também na região. Em relação às metas 59, 60, 65, 67 e 68, implantar o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional no território, ampliar a rede de mercados de sacolões para que se tenha pelo menos um mercado e um sacolão na subprefeitura, e também com disponibilização de 30% desses espaços para produtores ou comerciantes que trabalhem com a agricultura familiar aí no território. Ampliar o programa de combate ao desperdício para a subprefeitura de Guaianazes, implantar uma cozinha comunitária, pelo menos, ou no centro de referência, ou no mercado municipal, ou no CEL, pelo menos até o final de 2024. Agilizar também a reformulação do programa Hortas e Viveiros da Comunidade, que sofreu grande redução ao longo de 2020, inclusive aí na região, articulando ao programa Operação Trabalho, POT, para fomentar as práticas de produção de alimentos orgânicos e agroecológicos que promovem a saúde e a segurança alimentar e nutricional, unindo a produção de alimentos saudáveis com o auxílio financeiro às pessoas em vulnerabilidade social. Retomar também a reestruturação das escolas de estufa, que dariam apoio aos agricultores aí no território, e as hortas comunitárias da região, para pelo menos uma escola estufa em Guaianazes. Fortalecer a Casa de Agricultura Agroecológica da região, dotando-a de recursos humanos e financeiros adequados para que ela realize assistência técnica rural de qualidade, né? E também criar um programa de editais voltados à agroecologia, segurança alimentar e nutricional, financiando projetos de capacitação, apoio à produção, mobilização e contribuindo para a aproximação das ONGs e dos agricultores através do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Obrigada. Obrigado, senhora Vera. Agora, próximo munícipe, senhor José Carlos Cúcio. Só um instante, senhor José Carlos, por favor. Boa noite, José Carlos Cúcio, conselheiro gestor de saúde, legítimo representante pelo voto de credibilidade popular. Dentro das metas, eu vi que nós não fomos contemplados com as propostas que foi colocado vamos dizer assim, na audiência geral, audiência pública geral, que colocar em todas as unidades básicas de saúde o plano Estratégia de Saúde da Família. Segundo, na área da saúde também, a criação, implantar o Hospital Dias, e também a USTS em Guaianazes. Na parte de infraestrutura também, o piscinão, são 14 piscinão, e nós estamos priorizando o piscinão da Vila aqui em Guaianazes, do lado do Lajeado. Também foi falado referente à limpeza dos córregos. Eu gostaria que, se há, dentro dessa limpeza dos córregos, consta o córrego da Avenida José Gino Neves, pois quando chove, o córrego
e muda e passa a parte baixa onde vem inundar os apartamentos das pessoas que moram no térreo. Também coloquei na audiência pública geral referente às pinturas de faixa de pedestre, semáforo, e até agora não foi contemplado aqui em Guaianazes, na Coab Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde acontecem vários acidentes em frente a essa creche do Juscelino. Também eu quero informar vocês de que nós necessitamos a implantação em todos os terminais de ônibus do estado de São Paulo para atender a necessidade, as prioridades e a sensibilidade dos idosos, pois ainda existem vândalos que, quando o transporte encosta, eles invadem e deixando as pessoas idosas, deficientes, para trás, sem ter a mobilidade de poder entrar no transporte. Então, é isso. A gente precisa dessas partes na área de infraestrutura. Nós precisamos de mais uma biblioteca aqui no centro de Guaianazes e referente ao transporte. O transporte aqui em Guaianazes ele é precário e anda cheio dia e noite, 24 horas. Então, gostaria de que tivesse mais transporte dentro da área de Guaianazes e Lajeado. Muito obrigado e agradeço a todos pela minha participação. Daniel, desculpa, antes da gente passar para o próximo inscrito, nós tivemos 20 pessoas que se inscreveram por meio do formulário, mas até o momento a gente não conseguiu identificar algumas das pessoas presentes, então a gente vai abrir para mais algumas inscrições. Então, aquelas pessoas que não se inscreveram por meio do formulário, estão aqui, que gostariam de dar a sua contribuição, por favor, se manifestem aqui no chat, que a gente vai seguindo a lista aí para conseguir garantir um número maior de falas. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Então, dando sequência à nossa sexta fala, o senhor Fernando Olímpio. O microfone já pode ser clicado para o senhor fazer uso da fala, senhor Fernando. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Sim. Vamos lá. É o seguinte, eu vou falar sobre mais uma meta mais específica, que todos falaram sobre várias metas, então vou falar sobre uma de ampliar o respeito à diversidade, que o nosso lado de cá, esse lado de Guaianazes e Itaim, não tem um projeto para a inclusão à diversidade. E eu estava indo atrás e encontrei o Centro de Cidadania. E eu acho que é de suma importância trazer esses centros de cidadania de LGBT para o lado da Zona Leste mais o extremo, que é Guaianazes, Itaim, Jardim Robru e entre outras áreas. Esses centros, eles atuam por dois eixos de defesa dos direitos humanos, que é o atendimento a vítimas de violências, de preconceito e discriminação, prestação de apoio jurídico, psicológico e de serviço social, com acompanhamento de realização de boletins de ocorrência e de mais orientações, mais algumas orientações gerais. E o outro eixo é o de promoção da cidadania LGBTI, o suporte e apoio a esses serviços públicos municipais de região central, por meio de medição de conflitos, palestras e sensibilização de serviços, realização de debates e palestras e seminários. E por quê? Por que trazer esse projeto para cá, né? Assim, esses dois eixos por si já explicaram. E eu trouxe mais algumas justificativas. Devido ao número de jovens adultos LGBT que existe no extremo leste de São Paulo e não possui nenhum tipo de apoio dessa área. Eu sou professor da rede de escola do estado de São Paulo e eu pude observar de perto que tem jovens que sentem algumas frustrações e tem alguns que não têm conscientização dessas pessoas. Temos também a dificuldade de acesso
a outras unidades dos centros de cidadania, que ficam um pouco mais distantes, por exemplo, o de São Mateus, e as unidades móveis que estão fechadas agora, a falta de divulgação do projeto e outros motivos que a população LGBT sente necessidade. Então, sendo assim, é de extrema importância que este projeto seja ampliado para a nossa área aqui de Guaianazes, para facilitar o acesso e o apoio desses jovens que estão nessa situação mais vulnerável. Então, aí, a minha contribuição essa noite é essa, ampliação desse projeto. Muito obrigado, Fernando. Agora, a senhora Kelly de Oliveira Rodrigues. O microfone já pode ser utilizado. Olá, gente, boa noite. Estão me ouvindo, né? Na verdade, eu também vou falar especificamente de uma meta, né? Como a ideia também não foi regionalizar todas as metas apresentadas, eu acho que diz muito respeito a gente, né? Que é a meta 16, do eixo Cidade Justa e Inclusiva, e que fala especificamente em ampliar em 50% a capacidade de atendimento em equipamentos exclusivos para as mulheres. Acho que, primeiro, essa proposta não é surpresa, mas me causou espanto que ela tenha retomado aqui no plano de metas. Primeiro que movimento de mulheres, movimentos feministas, redes de enfrentamento na cidade, entre os anos de 2019 inteiro, quando a secretaria começou a anunciar a possibilidade, que é uma das possibilidades aqui, né, do quesito ampliação em 50% dessa capacidade, a transferência, primeiro eu queria entender a lógica, o que significa ampliar em 50% o atendimento e o porquê da transferência de secretaria. Mas, na ocasião, falava dos Centros de Defesa e Convivência da Mulher, que estão sobre gerência, administração, são todos indiretos, né, mas estão sobre aí a gerência da Secretaria Municipal de Assistência Social e passariam para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. No entanto, a Secretaria nem naquela ocasião apresentou nenhum plano que pudesse falar para a gente como que se daria isso, como é que se daria enfim, a grana, né, o dinheiro, o recurso para essa transferência, ou como se daria essa transferência, o que nos causou bastante preocupação, porque, como eu disse, durante o ano de 2019, a gente fez documentos, audiências públicas, e, na ocasião, a secretária não participou de nenhuma dessas audiências. E mais uma coisa, né, me causa também, queria entender a lógica, então, na verdade, é mais uma dúvida para ser colocada sobre essa meta, né, essa proposta, que é qual que é a relação entre aumentar 50% dos atendimentos e transferir serviços diretos, ou seja, públicos, da administração pública para a administração indireta, ou seja, terceirizar mais o trabalho de atendimento às mulheres. Então, é um pouco a dúvida e a crítica em relação a essa meta, que para a gente está inteligível, né, considerando todo o movimento que a gente fez nos últimos anos, criticando e tentando perceber maior visibilidade e transparência da prefeitura em relação a isso. Obrigado, senhora Kelly. Por gentileza, senhor José Carlos de Abreu. O microfone já está disponível. Senhor José Carlos de Abreu. Não consigo ver se o senhor está com alguma dificuldade. A câmera também está desabilitada. Eu vou fazer mais uma chamada. Se porventura não der certo, a gente passa para o próximo da lista e depois tentamos novamente, tá? Senhor José Carlos de Abreu. Não tendo manifestação, vamos
passar para Vladimir Batista de Oliveira. Só um instante, senhor Vladimir. Pronto, o senhor pode clicar no microfone para começar a falar, por gentileza. Ok. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria aqui de primeiro abrir minha fala prestando nossas orações ao prefeito Bruno Covas, né, o qual se encontra em um tratamento muito complexo, e acho que toda a energia positiva faz com que ajude a reagir. E tem algumas metas que eu gostaria de propor, algumas obras aqui. Como eu digo, o Goianás é sempre carente. Tem alguns problemas aqui no distrito do Lajeado, eu vou especificar. Então, na Avenida São Lázaro de Jerusalém, tem uma enchente entre a rua São Raimundo Nonato e a São Mel Chaves Ribeiro, nesse trecho, e já é recorrente, então teria uma solução para tal. Também implementação de ecopontos no complexo Etelvina, Irene, Célia, Aurora, Jardim Moreno. Nós somos carentes disso aqui, vários pontos viciados. Implementar, pegando a questão do jovem, adolescente, inclusive adultos, uma arena para a prática de capoeira, porque é um segmento que a gente acompanha muito de perto e eles são carentes de espaços, né? Tem que estar sempre pleiteando alguns espaços, então, que nós possamos, né, implementar em área pública, em parques ou praças, essas arenas de capoeira. Canalização do córrego da Rua Dallas, também aqui no complexo Etelvina, Irene, Moreno, Aurora. Implementar serviço social. A gente vê a vulnerabilidade dos nossos jovens e adolescentes e a carência desse serviço, como, por exemplo, CCAs aqui no nosso distrito. E nesse complexo que eu citei aqui, e Jardim Irene, Aurora, Etelvina e Moreno, ele é muito carente nesse sentido. Tem também uma reforma do escadão, esse escadão que ele dá acesso da rua São Raimundo Nonato até a Avenida Nordestina. E coleta seletiva. A coleta seletiva, eu não sei se ocorre no bairro, aqui a gente desconhece, eu vejo um caminhão à noite passando, mas não sei qual é, até aqueles caminhões que são movidos a energia por bateria, né? Eles não são emissíveis de poluentes. E gostaria de saber se existe essa coleta seletiva. Não tendo implementar a coleta seletiva, e bem como a propaganda, né, uma campanha para conscientização, porque é uma campanha, nosso bairro é muito carente, muito sujo, infelizmente, e a gente precisa conscientizar todos os munícipes referente à necessidade da gente cuidar do que é nosso. A gente vê que a subprefeitura, no último período, veio atuando bastante, mas ainda falta muita conscientização. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, senhor Vladimir. Agora, com a palavra, o senhor Ângelo. Senhor Ângelo, o senhor já pode clicar no microfone para começar a sua fala. Novamente, se a gente pode, então, passar para a próxima fala e depois tentamos o senhor... O Ângelo deu sinal de áudio. Tá me ouvindo? Sim. Agora sim. Muito boa noite a todos. Primeiro, parabenizar aí, dar os parabéns para as equipes aí das secretarias que estão se esforçando para fazer essa audiência pública. E parabenizar também o Senival Moura e o deputado Jorge do Carmo, que são vereadores aqui e deputado estadual da região do Extremo-Leste. Meu nome é Ângelo dos Anjos, sou da cidade de Tiradentes. O senhor Jorge do Carmo conhece bem a história aqui da nossa vila, né? Pisou bastante barro. E eu queria fazer uma fala, né, já que o projeto, né, as metas são amplas, né, não é por região, queria maiores explicações sobre o projeto do BRT.
que a gente tem aí na Avenida Itaquera, foi gasto 150 milhões, não é? Desde da criação do plano diretor, o projeto bem ambicioso sobre a criação de corredores de ônibus. A gente tem lá empregado 150 milhões, uma obra que está parada, que foi entregue apenas 4 quilômetros, e não entregou, não conseguiu ligar o centro de Itaquera, não conseguiu ligar o Hospital Santa Marcelina, não conseguiu fomentar aí o que era para ser fomentado, uma obra com esse investimento. Também queria fazer algumas ponderações, né, com relação a esse projeto. Qual linha será contemplada? Será contemplada a 4310, que sai lá do centro de Itaquera e vai pelo corredor da Radial Leste? Se for essa obra, explicar como é que vai ser feito. E se for alguma utilização deste corredor que está lá ocioso, né, que se também seja explicado. E entrando nessa parte de corredores de ônibus, que também é outra meta estipulada, outra meta a ser revista, fala do corredor do Itaim São Mateus. Eu queria que a Secretaria de Transportes explicasse como é que vai ser feita essa obra, porque da Ragueb até a cidade de Tiradentes tem espaço ainda para ser ampliado, e até um pleito que eu faço aqui que se amplie com urgência esse eixo. Mas do pontilhão de Guaianazes até Itaim, é muito difícil fazer essa obra, porque você vai ter uma gama muito grande de desapropriações. Também é outro questionamento que eu faço. Com relação a Guaianazes agora, um adendo, porque se colocam essas metas de corredores de ônibus e não se mexe no simples, no que é óbvio, que é ao final da Radial Leste, não é, que chega ali no centro de Guaianazes, e sempre ali é um gargalo que trava, que você não consegue ter a integração fluida entre o final da radial e o pontilhão. E também um questionamento agora aqui ao Poder Legislativo que está presente, desde 2014 a gente tem o eixo Jacupêssego, um eixo que o plano diretor, à época, colocou que era para fazer a fomentação da região, poucas pessoas conhecem, e o centro da cidade de Tiradentes é agraciado por esse eixo de fomento, e ninguém nunca falou isso, ninguém nunca mostrou isso para a sociedade ou apresentou projetos específicos para que esse eixo seja fomentado. Bom, para finalizar, quero agradecer aqui o espaço, quero parabenizar mais uma vez a equipe que faz isso acontecer, não os políticos, porque o político tem que entregar mais, mas essa galera que fica de sábado, fica acordada até mais tarde, esses sim, os funcionários públicos, eles sim merecem o crédito. Meu muito obrigado, até a próxima. Obrigado, senhor Ângelo. Antes de nós passarmos, né, a fala para as pessoas que se inscreveram via chat, queria só chamar a senhora Lucila Medeiros Minichelo de Souza e senhor Einstein Jesus Teixeira da Costa. Nós não localizamos vocês aqui entre presentes. E aí, novamente, só antes de passar para as pessoas que escreveram no chat, ver se o senhor José Carlos de Abreu consegue ativar o microfone agora. Senhor José Carlos, o microfone já pode ser habilitado. E não se manifestando, nós vamos passar a palavra, então, para a senhora Solange. O usuário está como Solange SAS, possivelmente da supervisão de assistência social. Eu só ia pedir, senhora Solange, para a senhora, no começo da sua fala, falar o seu nome completo, para nós registrarmos aqui a participação da senhora, por gentileza. Deixa eu... Peço para a senhora já pode fazer uso do microfone agora. Ok, obrigada, boa noite a todos. Meu nome é Solange Leal Vitorino. Eu estou atualmente como supervisora de assistência social aqui de Guaianazes Lajeado. Quero também parabenizar a todos pela organização e pela facilidade que está tendo para a gente aqui, né, essa demonstração das necessidades e das demandas específicas de Guaianazes. Eu pedi a fala só para fazer um esclarecimento, porque logo no comecinho, a senhora Júlia, se não me engano, ela falou do centro de acolhida, né, do CTA 16, que fica aqui em cima da antiga estação de trem. Ela disse que só havia aquele serviço para moradores em situação de rua, e, na verdade, não. A gente tem mais um que fica no Lajeado, que está ali bem do ladinho do CRAS Lajeado, para quem conhece aqui.
E também dizer que a Secretaria de Assistência Social, ela está bem empenhada nessa meta de pessoas em situação de rua. A gente, inclusive, está em processo de chamamento público para um novo serviço que vai acolher 170 pessoas dia, 170 pessoas noite, entre mulheres e homens e mulheres com crianças, né? A gente está no processo, escolhendo a OSC, e a gente vai buscar o imóvel, que é um grande dificultador que a gente tem aqui na região. O CTA 16, todo mundo conhece, quem mora aqui, conhece muito bem as dificuldades que a gente tem desde o início naquele equipamento, pelo local que ele está, e a gente tem buscado imóvel desde a sua inauguração para a gente tirar o serviço de lá, e a gente não tem conseguido, seja porque não existe imóvel adequado, seja porque o proprietário não aceita esse tipo de serviço, seja porque o valor de locação não é interessante, ou não tem a documentação. Então, era mais para esclarecer mesmo que a gente está buscando muito a melhoria da qualidade de vida desses usuários, que realmente tem aumentado muito, né, com a situação de pandemia, mas que a Secretaria está visualizando isso e buscando atender, sim. E também dizer que a gente tem 2 CDCMs, né, que são os Centros de Defesa e Convivência da Mulher. Alguém disse também que a gente não tinha, precisava, não que a gente não precise de mais, a gente precisa sim, mas nós temos 2 também, um instalado no distrito de Guaianazes e um instalado no distrito do Lajeado. E aproveitar esses minutinhos finais aqui para parabenizar o subprefeito, né, desejar para ele muito bom trabalho, que ele possa fazer um mandato muito promissor aí para Guaianazes, que a gente está junto e que a gente está aqui para colaborar no que for possível. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigado, senhora Solange. Agora vamos passar então para a segunda inscrição feita no chat, que será a nossa 11ª fala. Vou pedir desculpas de antemão à munícipe ou ao munícipe. Eu não sei se o usuário é Dani Di ou se é o nome, então por isso também peço para que fale o nome completo para a gente registrar aqui a participação. O microfone já pode ser, já pode clicar para acionar o microfone. Boa noite, Paulo. Primeiramente, parabenizar aí o Thiago Delanteiro. Pode falar? Pode falar. Boa noite, meu nome é Diego Gonçalves. Primeiramente, parabenizar o nosso prefeito Thiago Delanteiro para dar continuidade ao trabalho que o Guaraci vinha nos ajudando, o Guaianazes aqui. O companheiro também falou aí do Valmor e do Dr. Dorne. Tem algumas coisas que eu marquei aqui, a gente também estava falando da rede de hora certa, que é uma coisa que a gente necessita muito aqui. A gente também tem a prioridade de não, né? 14, mas o Vila Minerva ali é uma área que dificulta muito o estudo, né? Através ali também, a casa do Céu Jambeiro, ali também, onde uma feira nossa veio falar. E a limpeza de córrego, tem 2 pontos que eu quero falar, que um foi o da José de Neves, que o José Custo vem falando, né, que lá teve um trabalho da Sabesp tempo atrás, e mesmo assim, quando vem muita chuva, muita água lá para baixo, alaga. Tem um também aqui perto da estrada de Poá, que também quando chove alaga, tem 2, um perto da estrada de Poá, que é do lado da garagem de Ferrari, divisa e um bem na divisa mesmo, já teve até um acidente uma vez, uma morte lá, que é na divisa que é antes do Hotel Eterno. Esses 2 pontos aqui, quando alaga, ninguém consegue passar, né? E o piscinão que eu sei que é muito inteiro para se dar, mas fica mais uma pedida, né? Já vemos que faz isso aí. E é isso aí.
E parabenizar todos os envolvidos. A companheira falou que estava fácil acesso, né? Gente, pessoas. É isso aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela fala. O microfone ficou com alguma interferência, mas acho que parte da mensagem foi possível de ouvir. Eu gostaria, então, aqui de registrar a presença e agradecer aos parlamentares presentes, né? Então, aqui da nossa Câmara Municipal, temos os parlamentares, né, do mandato coletivo, o senhor Júlio César de Andrade, o vereador senhor Senival Moura, e também o parlamentar deputado doutor Jorge do Carmo. Nós vamos, feita as falas dos munícipes, né, não tendo mais inscrições no chat, nós vamos então abrir aqui o microfone para os parlamentares. A sugestão é seguir por ordem alfabética. Então, o senhor deputado Jorge do Carmo. Boa noite, você me ouve? Vocês me Sim. ouvem? Boa noite, eu quero cumprimentar o subprefeito Tiago, que ainda não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, mas acredito que nos próximos dias iremos conversar. Cumprimentar o secretário que preside os trabalhos, o Ricardo Trípoli. Cumprimentar todas as pessoas que estão participando, o vereador Senival Moura, eu vejo que está na sala. Eu ouvi atentamente a apresentação do plano de metas, né, para a cidade complexa como São Paulo, cheia de problemas, um orçamento bastante, cerca de 70 bilhões, né, mas realmente a cidade de São Paulo também tem muitos problemas. Se a gente for falar de Guaianazes e Lajeado, a gente tem, como foi falado por algumas pessoas, problemas de mobilidade, problemas de enchentes, problemas de regularização urbana e fundiária. Isso tudo a gente tem acompanhado de perto, sabemos que não é diretamente da competência da subprefeitura, mas nós estamos tratando do plano de metas para 2021, 2024. E é muito importante que a subprefeitura dê a sua contribuição e os moradores da região dê a sua contribuição naquilo que a gente entende como prioridades. Nós temos aí bairros, né, que Jardim Lourdes, a divisa com Ferraz de Vasconcelos, com problemas de enchentes, né, gravíssimos ali. De vez em quando a gente vê as pessoas sofrendo muito em relação aos problemas de enchentes ali naquela região. Nós temos problemas também no Jardim Lourdes de regularização urbana e fundiária. Nós temos no Jardim Aurora problemas de regularização fundiária. Enfim, Guaianazes, Lajeado, Jardim São Carlos, tem muitos problemas da ordem de regularização fundiária. Mas tem um problema que eu reputo seja urgentíssimo, e certamente o vereador Senival deverá ressaltar, que é as enchentes naquela região da Vila Minerva. As enchentes da Vila Minerva é um problema gravíssimo. Todas as vezes que a região do Alto Tietê, ali Ferraz de Vasconcelos, Poá, chove bastante, a Guaianazes é castigada, especialmente a questão do Lajeado. Nós também já resolvemos o problema das enchentes no distrito de Guaianazes, mas o distrito do Lajeado ainda sofre com essa questão das enchentes, e eu acho que é necessário que nós coloquemos no plano de metas, porque é urgente a necessidade da construção de um piscinão ali no distrito do Lajeado. Então, quero deixar essa minha contribuição, por ser morador da região, e ver o sofrimento das pessoas naquela região do distrito do Lajeado, desde Fanganiello até a Vila Minerva, que as pessoas sofrem muito com esse problema das enchentes. Então, parabenizar a todos, dizer da importância dessa audiência pública, dizer que todas as metas são importantes, é evidente que cada região tem a sua prioridade, e torcer que o prefeito, que o secretário coloque a possibilidade da construção de um piscinão no distrito do Lajeado como urgente para a gente resolver esse grave problema na região de Guaianazes e no distrito do Lajeado especificamente. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade.
trabalho, mas dizer... Muito obrigado, senhor deputado. Gostaria, então, agora de chamar para a fala o senhor Júlio César de Andrade, co-vereador da mandata coletiva Quilombo Periférico. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Júlio César de Andrade, sou morador, fui conselheiro tutelar aqui no Distrito do Lajeado e hoje estou na mandata coletiva como co-vereador, né, do Quilombo Periférico. Em primeiro lugar, saudar meus colegas parlamentares, saudar o subprefeito, saudar a todas as moradoras e moradores do Distrito do Lajeado. Nós sabemos que Lajeado é um bairro periférico e é um bairro também que tem o alto índice de expressões concretas da questão social, entre elas a desigualdade social e econômica, as manifestações de racismo, sendo assim a mandata quer aqui trazer as suas contribuições. Em primeiro lugar, a gente precisa urgentemente de um centro de promoção da igualdade racial no território do Lajeado. Haja vista a situação de violência policial que ocorreu no mês de fevereiro com um jovem na Avenida Nordestina, né, que ele foi executado brutalmente pela polícia. Segundo momento, cabe aqui dizer a necessidade da criação de 2 centros de desenvolvimento produtivo, que são centros profissionalizantes, um na modalidade cultural e outro na modalidade digital. Quero reforçar a necessidade da ampliação dos centros de cidadania LGBTQIA+, e também a necessidade da criação do Centro de Referência e Atendimento à População Imigrante. Nós temos um número significativo de trabalhadoras e trabalhadoras, e de irmãs e irmãos imigrantes, né, majoritariamente negras e negros, aqui no Distrito do Lajeado, e nós precisamos de um serviço de atendimento a essa população. Quero aqui registrar a pauta fundamental, que é destinar 10% do orçamento do município para a consolidação da política de assistência social, e entre os CAPs, a necessidade de um CAPS na modalidade 3, que são as residências inclusivas, para o atendimento de pessoas em situação e sobre o uso, o abuso de substâncias de álcool e outras drogas. Cabe aqui também a intervenção de que já foi trazido, mas precisamos aqui trazer, que a mandata Quilombo Periférico não deixou de medir esforços para o processo de atendimento à população, em especial a população do Jardim Lourdes e do Jardim Sanganiello, que vem sofrendo com as enchentes. Cabe aqui dizer que há uma necessidade de cuidar do córrego da rua Cosme Deodato Tadeu, bem como o processo de iluminação pública em todo o Distrito do Lajeado, em especial nos territórios do Jardim Etelvina, e também a necessidade da ampliação do município de programa de moradia popular, bem como uma pauta que a bancada do PSOL vem pautando, a necessidade de ampliação do auxílio, né, emergencial do município, de vez ser R$100, ser R$350 nesse período de pandemia. Cabe aqui também a observação da não retomada dos serviços essenciais, presenciais da proteção básica especial, sem a vacinação de todas as trabalhadoras e trabalhadores, tanto do âmbito direto como do âmbito indireto das políticas sociais, bem como a necessidade de transferência de sede da unidade do Conselho Tutelar do Lajeado e, por que não, a aquisição de um imóvel estruturado, público, para o atendimento do Conselho Tutelar. Outra questão importante e fundamental, que é a vacinação também das trabalhadoras e dos trabalhadores dos Conselhos Tutelares na cidade de São Paulo, haja vista que esses companheiros também estão sofrendo os impactos da pandemia Covid-19. No mais, seguimos na luta antirracista, em defesa dos direitos sociais, civis e políticos da classe trabalhadora, e queremos aqui retificar a necessidade de ampliação dos diálogos efetivos com os territórios e diálogos efetivos e construções efetivas de políticas públicas na cidade de São Paulo. E aproveitar para cobrar aqui publicamente a necessidade da contratação das trabalhadoras e dos trabalhadores que foram aprovados
no concurso público para a política de assistência social, bem como a necessidade de aumento dos recursos para os convênios da política de assistência social em todo o município, haja visto que nós acabamos de perder um serviço, né, de assistência social no território por conta da redução do recurso, né, por conta de R$4.000, que na verdade a gente sabe que é a redução do investimento do Estado nas políticas sociais, que possamos garantir a política de assistência com qualidade, a política de mulheres com qualidade e uma política antirracista. E como eu disse, o Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial e o Centro de Referência de Direitos Humanos para o território de Guaianazes e Lajeado significa garantir o atendimento a essa população, pois recebemos demanda no nosso gabinete de uma quantidade significativa de mulheres trans que estão em situação de exploração sexual e que precisa de política de atendimento, bem como a necessidade da ampliação do Centro de Atendimento de Abordagem Social de Rua, um CEAS, para o território do Lajeado. Eram essas contribuições da mandata. A mandata coletiva Quilombo Periférico continua à disposição e nas lutas. Somos um coletivo, uma coletiva que tem como referência a vereadora Elane Mineiro e mais 5 co-vereadores. Eu, além de ser moradora aqui do território, componho essa bancada que vem fazendo com compromisso e responsabilidade o enfrentamento político e necessário em defesa dos territórios periféricos, em defesa das lutas sociais, em defesa da classe trabalhadora. Sigamos na luta. Muito obrigado, vereador. Gostaríamos de passar a palavra para o vereador, senhor Senival Moura. Ok, muito boa noite. Primeiro eu quero cumprimentar a todos, cumprimentando aqui o secretário Trípoli, o subprefeito Tiago, o deputado Jorge, que falou há instante, também o companheiro Júlio, que acabou de fazer uso da palavra. Dizer que é uma grande satisfação participar da audiência pública para a gente discutir um pouco o plano de meta. Nós temos muitos pontos para ser tratado. Entretanto, eu vou me ater aqui, porque o deputado Jorge já falou de alguns temas que nós estamos lutando, batalhando e cuidando, que é basicamente de regularização urbana e fundiária, mas tem 2 ou 3 pontos que eu diria que são importantíssimos, que é justamente obras de combate às enchentes. Então, nós temos situações gravíssimas aí em toda a zona leste da cidade de São Paulo. Nós não estamos discutindo um tema regional, então, a amplitude em toda a cidade de São Paulo, mas nós temos um problema que ele vem desde o Itaim Paulista até São Mateus, que são obras de combate às enchentes. Aí eu quero aqui me ater nessa situação gravíssima, que é justamente ali na região de Guaianazes, ali na fronteira, parte desde a fronteira de Ferraz de Vasconcelos, ali na região do Faganiello, chegando na Vila Minerva, ali na rua Alexandre Bonar, que é o ponto mais crítico. Toda e qualquer chuvas um pouco mais fortes, ali a população passa por maus bocados, maus momentos, né? Passa uma dificuldade muito grande. A peça orçamentária do ano corrente prevê cerca de quase R$500 milhão para investimento em obras de combate às enchentes. Aí, na meta 2, foi apresentado pelo secretário, salvo engano, acho que serão construídos 14 novos piscinão na cidade de São Paulo. Nessa peça orçamentária, tem uma emenda que foi sugerida pelo vereador Senival Moura, que vos fala, que o prefeito possa reservar desses quase R$500 milhão, 30 milhões de reais, apenas 30 milhões de reais, para obras de combate à enchente na região de Guaianazes. E justamente a prioridade é que seja feito esse piscinão. Já tem um processo autuado, essa luta já não é de hoje, essa luta da construção do piscinão de Guaianazes não é de hoje, há um processo autuado, ela já vem de muito tempo e é de interesse de toda a população da região, todos os moradores da região, que se faça esse piscinão. Isso é urgente, secretário.
subprefeito, secretário, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto também com o prefeito Bruno Covas. Então, eu acho que isso tem que estar contemplado no plano de meta, e justamente porque essa emenda foi aprovada e que o prefeito pode destinar 30 milhões de reais do orçamento do ano corrente para que seja investido nessa região. E eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população, é o povo que mora na região de Guaianazes, na região de Lajeado, e toda aquela região ali. Que os problemas são gravíssimos, desde o Itaim até São Mateus, são de vários problemas ali. Toda a chuva que vem na cabeceira da região do Alto Tietê, obrigatoriamente vai passar por aquela região, ou por Guaianazes, ou por Itaim, ou por São Mateus, cidade Tiradentes, trazendo os problemas. Então, precisa de fazer isso, precisa de fazer desassoreamento dos principais córregos que atendem aquela região ali. Então, eles precisam passar por um processo de desassoreamento, de manutenção, de limpeza. É urgente, subprefeito. Então, isso precisa. Queremos que o subprefeito, está chegando agora, o Tiago, eu acho que vem com boas intenções e a gente espera que isso possa acontecer. Segundo ponto que eu quero falar aqui é justamente sobre, o Ângelo falou também, sobre o corredor, né? A perimetral. Isso foi um projeto já lá de 2014 para 2015, havia essa intenção da gestão naquela oportunidade de fazer a primeira perimetral leste, que compreende dali da região, corredor que vai da região de São Mateus até Itaim Paulista, passando por Guaianazes, cidade Tiradentes, Guaianazes, para melhorar a mobilidade naquela região. Tem que fazer desapropriação, etc. e tal. Tem que fazer desapropriação, mas para fazer omelete quebra-se ovos, né? Então precisa fazer. Ali, a mobilidade, o viário ali é muito precário, é precaríssimo e precisa urgentemente de investimento. Então, eu acho que essa meta é importante, esse corredor, a perimetral leste ali, é fundamental para toda aquela população ali, desde aquela região que vem desde Itaim até São Mateus, é fundamental. E falando ainda sobre mobilidade, o Ângelo também citou o corredor da Líder, uma obra que começou na gestão anterior, na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, ficou inacabada. Essa obra, até hoje, eu acho que é um corredor importantíssimo, porque a mobilidade na cidade de São Paulo é muito crítica. Todo e qualquer corredor que você faz é fundamental para você dar velocidade, para você dar fluidez no trânsito na cidade de São Paulo. É importante que se conclua aquela obra. É fundamental que esteja pronto, não sei se vai ser BRT, o que vai ser, mas é fundamental que aquilo seja concluído, seja finalizada aquelas obras, porque já foram mais de 100 milhões investidos ali e está praticamente obsoleto de lá. Está jogado as músicas porque não se conclui. Então, eu acho importante, secretário, que esteja contemplado no plano de meta, ali o corredor da Líder, para finalizar, ok? Então, essas são as minhas sugestões e tenho certeza que, se for acatado no plano de meta, eu não tenho dúvida que quem vai ganhar com isso é a população. São diversos problemas que tem na periferia, mas esses aí acho que são estruturais. Tem de outras naturezas, falta de moradia, mais investimento, precisa de muitas benfeitorias nas regiões. E aproveitando, só para finalizar, o subprefeito Tiago está aí, a gente marca uma reunião com o subprefeito, pede, olha, tem demanda de diversas naturezas da população, o povo pede melhoria em praça, melhoria no viário, sinalização e etc. Tem coisas que a gente cuida diretamente com as secretarias e tem coisas que não. Então, ultimamente, os subprefeitos, as respostas têm sido da seguinte forma: olha, consegue mandar uma emenda para cá? Uma emenda é recurso. E o parlamentar, ele tem um limite.
Ele não pode a toda hora ele ter recurso de verba parlamentar para poder fazer obra na região. Então, a subprefeitura também tem que fazer um esforço, e o secretário, é importante que está aí, está ouvindo, e nesse sentido, secretário, acho que seria importante, eu sei que você exerce um papel muito importante, a gente respeita muito o seu trabalho, justamente em função disso, de melhorar um pouco o orçamento das subprefeituras para facilitar a vida também dos subprefeitos e fazer algo melhor para a população. São essas minhas contribuições. Boa noite. Vamos lá. Obrigado, vereador. Então, retomando, caminhando aqui para o nosso encerramento, gostaria de passar a palavra ao nosso presidente aqui da audiência, o secretário Trípoli. Secretário, seu microfone ainda está... Perdão. Pronto. Ligou. Queria agradecer a presença do estimado amigo, o vereador Serival Moura, que eu conheço o trabalho de muitos anos aí na região de Guaianazes, se instalou aí há mais de 20 anos e vem militando com seu mandato de vereador com muito êxito. Eu o conheço pessoalmente, sei do seu trabalho, da sua vontade e da sua contribuição com a cidade, o que é mais importante, de forma suprapartidária. Queria cumprimentar também o Dr. Jorge do Carmo, deputado, o Júlio César Andrade do Quilombo Periférico, ao Vinícius, ao Leonardo, a todos que participaram da audiência pública, em especial a Vivian, minha colega, que sempre se dedicou e tem se dedicado para que a gente faça a consolidação dessa legislação, desse plano de metas o mais rápido possível. Além disso, eu queria muito reafirmar que a audiência ela vai ser integralmente publicada no canal da Secretaria de Governo, no YouTube, e poderá também ser acessada a qualquer tempo, fazendo uma nova chamada para participação, por escrito no portal, através do participemais.prefeitura.sp.gov, e encerrando a sessão, agradecer a participação de todos. Eu não tenho dúvida de que Guaianazes hoje sai engrandecida pela contribuição que deu nessa audiência pública, que será incorporado aos quesitos finais. E lembrando que muitas vezes as pessoas imaginam que ela é um tanto quanto difusa, porque os temas abrangem a cidade como um todo. Mas, obviamente, que nós vamos estar fazendo um trabalho mais voltado para cada uma daquelas que, obviamente, nós ouvimos aqui os pré-requisitos e as informações e as contribuições, né, serão muito importantes. E acho que teremos 4 anos de luta, passando por esse problema da pandemia, que, obviamente, todos sabem, uma arrecadação bem menor, um investimento altíssimo na área da saúde. Só o ano passado, de forma extra, mais de 2.800.000 reais foram gastos na questão da pandemia, com contribuição da Câmara Municipal de São Paulo, que autorizou o prefeito a adquirir as vacinas e também a buscar recursos no Tesouro. Então, eu queria agradecer a todos. A participação de vocês é fundamental, porque é exatamente isso que o prefeito Bruno Covas busca, né? A informação da ponta da linha, onde nós temos que realmente atuar. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Em nome do prefeito, eu devolvo aí, Vivian, a você que tem nos ajudado muito em termos de contribuição para que todas as regiões, nenhuma delas tenha ficado de fora. Ao contrário, você abrangeu novas regiões, isso deu um volume maior de participação da sociedade na cidade de São Paulo. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, secretário Trípoli. Acho que as suas palavras são as finais mesmo, nosso presidente aqui da audiência. Obrigada pelo seu tempo, pela sua escuta. Obrigada a todos os vereadores presentes e, sobretudo, obrigada a todas as cidadãs e cidadãos que dispuseram um pouco do seu tempo para dialogar com a gente, trazer as suas contribuições. Faremos o máximo esforço para compatibilizá-las com o documento. Agradecer também a minha equipe, Vinícius, Leonardo e Daniel, time que tem se dedicado muito para que a gente
dê conta de ouvir e, principalmente, de sistematizar todas as contribuições feitas. Obrigada, secretário Trípoli. Boa noite a todas e todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Novamente e entrar no site. Agora é preciso finalizar o preenchimento dos dados pessoais. Clique